Boa noite a todos. Queria começar perguntando a cada um que está aqui, como você reage diante de alguém que faz algo ruim para a sua vida? Como você reage perante alguém que age ou faz algo ruim para a sua vida? Será que você tem facilidade em perdoar as pessoas que estão ao seu redor e que agem talvez dessa forma com você? Essa semana eu estava conversando com alguém que não conhecia o Evangelho, não conhecia a Cristo Jesus, e é impressionante a forma como ela estava empolgado contando o que aconteceu no seu passado, no fato de o seu chefe, vamos dizer assim, ser uma pessoa desagradável para ela e para todas as pessoas que estavam ali em sua volta. Só que no passar desses 40 anos, ele pôde ver o seu chefe, na realidade, na amargura, tendo que trabalhar muito, tendo ninguém perto dele. E ele olhou e fez: agora sim, a justiça foi feita e eu tenho prazer em poder ver a vida dele dessa forma. E uma coisa que eu fiquei perguntando foi: cadê o perdão? E eu até questionei, ele disse: não, comigo não tem isso de perdão não. Se agiu dessa forma, eu não estou nem aí. Eu quero é que essa pessoa venha a pagar por causa dos seus erros. E eu pergunto: será que nós, como cristãos, agimos diferente? Ou temos procurado agir diferente de pensamentos dessa forma? Porque eu acredito que todos nós vamos passar por dificuldades muitas vezes dentro da nossa família, talvez a desconfiança de um cônjuge com outro, alguma briga que teve no passado e que carrega durante 20 anos e nunca um pôde perdoar o outro. Talvez um filho que desacreditou do seu pai e está até hoje sem falar com ele, sem conseguir conversar, porque não liberou perdão para aquela pessoa. Ou talvez no trabalho, alguém agiu com má fé com você e por causa disso você perdeu aquele emprego tão bom e algo tem no seu coração com relação a isso. E tantos outros relacionamentos, talvez pensar em amizades, onde essa amizade traiu a sua confiança e você jogou essa pessoa de lado e diz: eu posso até ficar junto, mas perdoar não. Isso não é para mim. Eu diria que nós somos chamados pelo Senhor e chamados por Cristo, a gente deve sim perdoar uns aos outros. E a gente vai ver um texto hoje que fala um pouquinho sobre uma situação dessa, de uma pessoa que foi convidada a perdoar um outro que tinha lhe traído. Queria que a gente abrisse em Filemão. Filemão, e a gente vai ler o texto todo, é só um capítulo. Então tome cuidado, senão você vai passar por Filemão e nem percebeu. É só uma folhinha, talvez perdida aí na sua Bíblia. Está chegando ainda alguns. Depois de Tito, para quem ainda não encontrou, antes de Hebreus. Agora chegou? Então espera mais um pouquinho. Vai, já chega.
Filemão, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como um escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Eu, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Querido Deus, agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos porque ela é viva e eficaz e transforma as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que possamos entender, Senhor, o valor do perdão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Então, quando eu estava pensando em um título, e agora eu tenho que pensar em um título, né, Rani? Toda vez ele me cobra. Então, eu pensei em perdão, uma virtude cristã. O perdão é uma virtude, um atributo cristão. É interessante que essa carta aqui, escrita para Filemão, é uma das cartas de Paulo quando ele está na prisão em Roma. Ele estava sob a guarda esperando o seu julgamento. E nesse período ele escreve algumas cartas como Filemão, Efésios, Filipenses e Colossenses. Nesse período então que ele está preso, ele se encontra de alguma forma com esse escravo, que o texto não deixa claro como ele chegou até lá. E como foi parar então naquela prisão juntamente com Paulo. Mas é interessante a obra que Deus faz na vida daquele escravo. Alguém que vinha fugindo do seu senhor, que foi para bem distante do local onde vivia, mas que pela graça de Deus foi alcançado. E pela graça do Senhor estava retornando
para o seu local. Então, o propósito de Paulo a escrever sua carta aqui era realmente suplicar a Filemon para que ele perdoasse esse servo. E não só o perdoasse, mas recebesse de volta como um irmão querido, um irmão caríssimo, como diz aqui na palavra, um irmão em Cristo Jesus, que agora tinha sido alcançado pelo amor do Senhor. Não era alguém simples, mas era alguém que estava novamente próximo a ele e que ele deveria sim perdoar a esse irmão. Mas é imprescindível que a gente venha a conhecer ou a entender primeiro quem é Filemon. E quando a gente olha um pouquinho da história, Filemon era um comerciante daquela época, que com certeza era dono de escravos, é tanto que Onésimo é colocado como o seu escravo. E ele era residente em Colossos, ele morava em Colossos. E é interessante a gente pensar no sentido que essa carta de Filemon e a de Colossos muito provavelmente foram enviadas no mesmo período e até de certa forma juntas uma da outra. E a gente vai ver diversos vínculos em relação a isso. Então, se você abrir em Colossenses, eu queria que você fosse rapidinho lá. Marca Filemon, para não demorar de novo a encontrar. Quando a gente olha Colossenses um pouco antes, a gente vai ver no versículo 1 de Colossenses que Paulo começa falando que ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus e o irmão Timóteo. Então Timóteo aqui está presente tanto na saudação em Filemon, como também na carta aos Colossos, aos Colossenses. Quando a gente vê em Filemon, diz que ele está preso, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Assim também em Colossenses, olha o capítulo 4, o versículo 3. Colossenses 4, o versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Então ele encontra-se na mesma situação em Filemon e também aqui em Colossos. A saudação também, aquele monte de gente que a gente leu em Filemon, no finalzinho do texto, aparece aqui. Olha no próprio capítulo 4, do versículo 10 até o 14. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que operam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, um médico amado, e também Demas. Então, viu? Os nomes que aparecem em Filemon, e depois você pode conferir depois em Filemon 22, é exatamente os mesmos de Colossos. E talvez a prova mais clara é no capítulo 4 ainda. Olha o versículo 7 a 9. Olha quem é citado agora nesse texto. Colossenses 4, do 7 ao 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio como expresso o propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Onésimo também é citado na carta aos Colossenses, mostrando que ele estava indo junto. Só que aqui a carta de Colossenses é
destinada ao líder, então, daquela igreja, e a carta de Filemon é destinada ao seu proprietário. Então, Filemon, alguém que era de Colossos, alguém que era dono de escravos, comerciante, e tinha sido gerado, vamos dizer assim, pelo próprio Paulo. Paulo não esteve na cidade de Colossos, mas quando ele estava em Efésios, pregando o evangelho, lá em Atos 19:10, e não precisa abrir, mas lá fala que o seu evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Então não só Paulo pregava, como outras pessoas. Então, de certa forma, foi pela ação de Paulo em Éfeso que ali todas as outras cidades em volta também foram alcançadas. E nessa, Filemon conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Pode ser que ele tenha ido a Éfeso e lá encontrado com Paulo e ouvido diretamente. Mas Paulo tinha sido alguém responsável também pela vida de Filemon. Então ele era alguém que estava junto de Paulo e a gente vê como colaborador. Agora volta de novo para Filemon, que é o nosso texto base. Então, ele vai citar que Timóteo está junto com ele, e logo em seguida ele vai dizer o seu destinatário, né, que não é simplesmente para Filemon, mas a Áfia e Arquipo, que é o companheiro de lutas, e assim como a igreja que há na casa dele. A gente não sabe ao certo quem são essas duas pessoas. Muitos vão dizer que Áfia é a esposa de Filemon e Arquipo é o filho, mas não tem como provar exatamente que são. Mas se forem, a gente vê uma família totalmente ligada aos pés de Cristo. Mas essas pessoas recebem a carta como um todo, assim como a igreja que se reunia naquela casa, naquele momento. É lembrar que antigamente, nesse período aqui, ainda não existia reuniões como as nossas agora, com um local específico, um templo onde o povo ia para adorar o Senhor. Essas adorações, o estudo da palavra de Deus, era feita na casa dos irmãos. E à medida que esse grupo ia crescendo, ia dividindo nas casas que estavam em sua volta. E ele vai no versículo 3, saúda como de costume, com a graça e a paz de Jesus Cristo. A graça como a raiz de todas as coisas. É pela graça que Deus salva. É pela graça que Ele nos chama para perto. E aí, consequentemente, a gente vai ter o fruto, que é a paz. Não tem como ter paz se não houver a graça primeiro de Deus sobre as nossas vidas. Mas aí, ele vai começar então a argumentar com Filemon sobre o propósito do que ele está escrevendo, já que a gente tem um todo. E eu queria que você olhasse comigo o versículo 4 a 7. É impressionante o quanto de elogios Paulo faz a esse homem. E ele começa: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações. Então é algo específico que ele está falando em relação ao próprio Filemon. Estando ciente do teu amor e da fé para que tens com o Senhor Jesus e todos os santos. Então ele chega para Filemon e diz: é muito bom ver o amor e a fé que tu tens para com Deus e para com todas as pessoas que estão em sua volta, todos os seus irmãos, servos do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vê um versículo como esse, a gente lembra exatamente dos principais mandamentos que Jesus responde ao escriba, lá em Marcos 12, 28. Quais são os dois principais mandamentos? Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui Filemon é alguém que ama a Deus e esse amor é visível. Paulo conhecia, Paulo sabia dele, tinha possivelmente ouvido mais de Epáfras, que era daquela região também, era o líder antes de Colossos, e sabia do amor que ele tinha para com as pessoas que estavam à sua volta. Ele não tem vergonha de elogiar Filemon nesse contexto. E eu fico pensando, muitas vezes a gente fica constrangido em chegar para outro e elogiar.
Quantas vezes será que você já chegou para um irmão e disse: como é bom ver a sua fé e o seu amor em Deus e com as outras pessoas que estão em sua volta. Devemos aprender a elogiar quem está perto de nós. Normalmente nós temos facilidade em criticar, mas em elogiar às vezes passa distante. Mas Paulo começa exatamente elogiando. E não só isso. Olha só o versículo 7, pulando o 6. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele está dizendo: a ação que você tem para com os outros daí, me anima daqui. Gera conforto no meu coração, por saber que existe alguém como você nessa cidade. Existe alguém que se preocupa com as pessoas. Existe alguém que é bênção para as pessoas que estão perto da sua vida. Mais elogios. Paulo não se cansa aqui de elogiar. Claro, ele também posteriormente ia pedir algo. E se a gente aprende alguma coisa, quando for pedir algo, não chega já direto, talvez de forma dura, né? Semeia por trás, aprende a elogiar, aprende a mostrar o lado bom que uma situação ou outra pode ter. E aí ele diz a finalidade da sua oração, que está presente no versículo 6. Vai dizer: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Na medida que eu li esse versículo, eu confesso que eu li umas 5 vezes e não entendi muita coisa, porque parece que no final dá para entender que existe algum bem em nós para com Cristo. E aí eu fui olhar as traduções, algumas outras, e eu encontrei uma que destaca muito bem o sentido desse texto, que está na NVT, que fala assim: ora, para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo, eu quero que você coloque em prática tudo aquilo que você já aprendeu em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, adiantando um pouquinho, como o Senhor lhe perdoou, eu quero que você perdoe também. Esse era o propósito que ele estava trazendo. E ele antes já começa a semear de o que você tem aprendido do Senhor Deus, isso também praticai. Não seja apenas ensino, como a gente viu semana passada. Coloque em prática os ensinos. E o ensino posterior ia surgir então. Depois de argumentar, de trazer elogio então para Filemon, lembrando que cada um de nós deve aprender assim, elogiar as pessoas que estão à nossa volta. Ele começa a falar, pois bem. Em outras palavras, então, vamos ao assunto. Agora eu quero começar a falar sobre o propósito. Ou ainda poderia ser, já que você é do jeito que eu falei anteriormente, ou seja, alguém de fé, alguém de comunhão, alguém que ama ao seu irmão, alguém que é irrepreensível, então eu quero conversar algo com você. Mas ele não vai conversar, e o versículo 8 vai dizer, usando a sua autoridade como apóstolo. Ele vai usar o próprio amor, como diz aí no texto. Bem que eu poderia te ordenar. Paulo, como apóstolo, ele poderia chegar e dizer, você deve aceitar Onésimo, porque é exatamente isso que a palavra do Senhor diz, e você tem a obrigação, eu sou apóstolo, então obedeça a palavra. Mas não, aqui ele não faz assim. Na realidade, aqui ele se coloca como o prisioneiro do Senhor. Alguém que havia sofrido as consequências de servir a Cristo, de pregar a palavra, e agora estava encarcerado. Não por causa dos romanos, não por causa de outras pessoas, mas ele tinha plena consciência que era por causa de Cristo Jesus. Pela pregação dele e pela providência do Senhor, ele quis que Paulo estivesse
preso com aqueles propósitos. Mas nem sempre foi assim. Tem momentos que Paulo usa a sua autoridade. É tanto que na carta aos Colossenses a gente vê ele se intitulando como apóstolo. E aos Romanos ele vai dizer Paulo, apóstolos. No 2 Coríntios, quando ele vai defender justamente seu apostolado, várias vezes ele diz: eu sou apóstolo, me respeitem como tal. E ainda tem outras vezes, eu queria que você fosse para 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5, do 3 ao 5. Ele vai dizer assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui é o caso de incesto que acontece lá em Corinto. E ele não vai para o lado da piedade. Na realidade, Paulo vai dizer: eu já sentenciei. Mesmo eu não estando aí, eu quero que isso aconteça. Então ele usa a sua autoridade apostólica. Mas quando a gente olha para Filemon, ele não tenta esse caminho. Ele não usa o seu lado autoritário, que ele poderia muito bem utilizar. Mas ele vai para o lado do amor. E eu queria que você voltasse de novo para Filemon. Então, ao falar de ser prisioneiro, ao falar que ele deveria então agir com amor, ou seja, de livre vontade, muito possivelmente tendo galardão, porque teve momentos em que Paulo disse que era para agir com liberdade, pensando sim nas recompensas, porque na medida que a gente age por obrigação, nada a gente constrói por meio disso. Então ele está dizendo: Filemon, eu quero que você haja com amor. Haja como você tem sido na realidade com as pessoas que estão na sua volta. Eu, Paulo, como um velho, né? Ele vai citar aí um velho, alguém aqui aproximadamente já com 60 anos de idade. Pede para que Filemon possa o considerar. E aí no versículo 10, ele vai falar o seu desejo. Olha o 10 e o 11. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi um inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, depois de falar todas essas coisas, de elogiar, de colocar-se no lugar de Onésimo, ele está dizendo: eu te peço que tu receba Onésimo, aquele que era o teu escravo. É interessante que no texto original, quando a gente vai olhar a tradução, o nome de Onésimo vai para o final. Ele não aparece aqui no meio do texto. Ficaria: sim, solicito-te em favor do meu filho, que gerei entre algemas, Onésimo. A gente vê um cuidado que Paulo está tendo aqui ao transmitir essa informação para Filemon. E isso eu penso no cuidado que a gente deve ter muitas vezes no falar um com o outro. E eu sou muito fácil de tender para o outro lado. Paulo poderia muito bem chegar para ele e dizer: ó, Filemon, eu queria que você recebesse de volta aquele teu escravo que te roubou e fugiu, está distante de ti, que não prestava para nada. Mas agora ele é útil, viu? Então, recebe ele aí. Então ele poderia falar de um jeito já destruindo, mas não, ele começa a construir algo. Ele começa a falar que gerou Onésimo, para que isso possa, de alguma forma, sensibilizar o coração de Filemon, que ele possa entender o amor de Deus que o alcançou, também alcançou aquele seu escravo.
porque Onésimo, ao voltar para a sua região, para o seu dono, ele deveria ser espancado, trabalhar muito mais do que antes e até, talvez, chegar à morte. Isso era o que acontecia com o escravo que fugia e depois voltava para o seu dono. Mas aqui, um outro caminho tem sido dado. É o caminho do perdão. Um caminho que realmente Paulo está desejando para que Filemon venha a seguir. E quando a gente pensa num escravo que vivia totalmente errado, que fugiu do seu dono, e a gente vê aquele gerado novamente, se tornado uma nova criatura, a gente vê o poder da transformação que Jesus Cristo pode fazer numa vida. Independente da pessoa, independente da obra, independente da ação, Cristo tem o poder de transformar vidas. Cristo usa pessoas para falar do seu amor e essas pessoas serem transformadas, serem geradas novamente, se tornarem uma nova criatura perante aqueles que estão. E é impressionante como alguém que era inútil veio a se tornar útil. E aqui Paulo usa um jogo de palavras, porque Onésimo significa exatamente útil. E tudo que Onésimo era tudo menos inútil, útil na realidade. Então era alguém extremamente inútil, mas ele está dizendo, ele mudou. Ele agora é útil. E é interessante como a gente pode ver no texto que ele era inútil para quem? Para uma única pessoa, que era para o seu dono, Filemon. Mas agora que ele se tornou útil, Paulo já acrescenta uma outra. Ele diz, ele é útil para ti e para mim. Antes o inútil para uma se tornou útil para duas. E com certeza seria mais útil para demais pessoas. Esse é o evangelho que transforma pessoas. Transforma alguém inútil em alguém útil. Transformou a minha vida inútil numa vida útil para o Senhor e que deve ser também para com os irmãos que estão à nossa volta. Olha agora para o versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas livre de vontade. Paulo se coloca no lugar dele. Diz assim, eu te envio como se fosse o meu próprio coração. E o coração aqui no mundo grego era a base de todos os sentimentos. É como diz, todo o meu sentimento está indo para ti agora, Filemon. Se você quer recebê-lo, entenda, é como se recebeste a mim mesmo. E posteriormente ele vai falar a mesma coisa. Recebe a esse homem como se fosse a mim mesmo. Todos os meus sentimentos estão colocados sobre ele. E ao ler aqui parece que Paulo está pedindo que Filemon na realidade o recebesse e depois o devolvesse, né? Porque ele vai falar, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade, no 14, não venha a ser como que por obrigação, mas livre de vontade. A gente não deve deduzir que Paulo estava querendo que Onésimo voltasse para ajudá-lo na cadeia. Até porque Paulo no versículo 22 vai dizer, eu quero sair, prepara-me uma pousada na tua casa, porque eu irei vê-lo. Então se torna contraditório a gente ver ele querendo o escravo de volta e depois dizer, não, eu vou voltar. Não, o que ele estava mostrando era ainda mais valor sobre Onésimo. Era alguém que era extremamente útil ali, que ele queria ficar, mas que sabia que deveria devolver. Porque até a própria lei romana, naquele momento, dizia que quando um escravo ele queria voltar para o seu dono e estava distante, ele poderia encontrar alguém em comum. E esse alguém em comum ia tentar reconciliar as duas partes. Então Paulo sabia que pela lei ele tinha que devolver o escravo. E Paulo sabia que também por amor
ao Senhor Jesus, ele necessitava então devolver esse homem, não simplesmente usar, ninguém sabe que você está aqui em Roma, ninguém sabe o que você fez, vamos deixar por aí. Não, Paulo o devolve para que tudo venha a ser resolvido. Onésimo, um servo de valor. Olha só o que vai dizer o versículo 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. É interessante como Paulo aqui vai colocar no 15, pois acredito que ele veio a ser afastado. Ele não vai dizer simplesmente que o escravo fugiu. Ele diz que ele veio a ser afastado. De alguma forma, Paulo está dizendo, a mão do Senhor permitiu que ele se afastasse por um tempo, mas que agora ele estava retornando. E a gente pode pensar em situações difíceis, situações duras que aconteceu na nossa vida, como retratamos na introdução, problemas na família, no trabalho, entre relacionamentos. É entender que a mão de Deus, de alguma forma, estava naquele meio. Só que Ele queria que o resultado seja diferente. Seja pela minha ação, seja também pela ação da outra pessoa. Alguém que antes era um escravo havia sido transformado no irmão. Deus cuida de todas as coisas. Deus providencia todas as coisas. Por mais que eu fique angustiado, por mais que eu fique com dor no coração, Ele está no controle. Ele sabe todas as coisas. E é Ele quem fará todas as coisas. Não sou eu. Não é simplesmente a minha ação. Mas é o próprio Deus. Porque Ele já havia transformado a vida desse escravo, que se tornou um irmão. E seria a mesma ideia de um pecador que se tornou povo de Deus, família de Deus, se tornou uma própria nação santa, uma raça eleita, alguém de propriedade exclusiva de Deus. Foi isso que Onésimo se torna. E é isso que eu e você se torna quando reconhecemos realmente a Cristo como nosso Senhor. Ele transforma nossas vidas, Ele nos coloca em uma outra posição. Assim como Onésimo era um escravo, nós éramos escravos do pecado. Mas aqui Cristo transforma e faz ele um irmão. E Deus faz isso conosco. Nos faz irmãos, nos faz família, nos faz povo de Deus. E para Filemon, ele era simplesmente até mais do que família. Ele vai dizer que era tanto na carne, no versículo 16, quanto no Senhor. Essa ideia está relacionado, ele é seu tanto com assuntos desse mundo, que a gente pode ter, aí a ideia da escravidão, ele continua a ser seu, de alguma forma, mas ele não é somente isso, ele pertence a algo mais elevado, é tanto na carne, como uma pessoa, com as coisas desse mundo, mas agora também como no Senhor. Com Paulo, ele só pertencia com relação ao Senhor, a virtudes em relação a se tornar família com Deus. Com Filemon não, ele tinha um laço a mais. Ele tinha sido escravo desse homem e voltava para estar novamente ao lado dele. Continuando o texto, no versículo 17, ele continua o seu argumento. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E aqui a gente já viu. Essa ideia de companheiro não é simplesmente alguém que estava do lado, mas era alguém que participava da comunhão espiritual. Era literalmente um irmão em Cristo. Se você me considera como um irmão em Cristo, então faça isso. Receba, perdoe ele. E aí do 18 ao 20, ele diz: se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então Paulo aqui está dizendo, olha, se ele te deve alguma coisa,
E é interessante que a gente começa vendo o si. A gente não pode afirmar que Onésimo roubou a Filemon. Pode ser que ele tenha roubado. E Paulo não tem essa informação. É por isso que ele começa dizendo si. Porque era normal um escravo, quando fugia, fazer isso. Quando Paulo está aconselhando em Tito, e depois você pode olhar no capítulo 2, o 9 e o 10, quando ele se dirige propriamente aos escravos, ele vai dizer que os escravos não devem falar demais e não devem furtar o seu dono. Então, como isso era uma prática comum, ele está dizendo aqui, se ele fez isso, pode ter certeza que eu irei pagar todas as coisas. Assim como o tempo que ele está aqui com você, não está com você, deveria ter trabalhado e você teve prejuízo, eu irei ressarcir todas as coisas no seu lugar. Lança tudo na minha conta, eu pagarei. E aí Paulo lança uma nota provisória. Pode ter certeza, eu irei pagar todas as coisas. E assume então a responsabilidade pelas dívidas de Onésimo. E eu pergunto, você lembra de alguém que assumiu todas as suas dívidas diante do outro? Você lembra de alguém que assumiu todas as suas dívidas por causa de algo? Será que alguém que assumiu todas essas dívidas não foi o próprio Deus? Não foi o próprio Cristo Jesus? E eu queria que você fosse para 1 Pedro, mais um pouquinho na frente. Capítulo 2, versículo 24. Primeira Pedro 2, 24. Diz assim: carregando ele mesmo, Jesus Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Cristo Jesus carregou as nossas dívidas. Cristo Jesus carregou o nosso pecado ao morrer naquela cruz, por mim e por você. A dívida, toda a dívida que o homem tinha para com Deus, foi jogada sobre Cristo. Por isso ele vai dizer, está consumado. Ele recebeu toda a dívida que o homem tinha. E essa dívida foi paga não com dinheiro, mas foi paga com o próprio sangue. O sangue do Cordeiro. Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E é porque ele levou todas as coisas que para nós não há nenhuma condenação. É porque Cristo morreu na cruz que nós somos justificados com Deus. E assim temos paz com o Senhor. Paulo aqui, ele está literalmente pegando o que ele aprendeu com o próprio Deus e colocando em prática. Ele entendeu que Cristo tinha morrido pela sua vida. E agora ele estava fazendo o mesmo por um escravo. Se ele te deve alguma coisa, pode jogar na minha conta, porque eu tenho certeza que ele é útil. E aí ele vai dizer, por favor, reanima o meu coração. Aceita ele em teu local. E aí no 21, e a gente está caminhando para o fim, ele diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo tinha plena certeza que Filemon iria obedecer. Não obedecer a ele, mas obedecer ao Evangelho. Ao Evangelho que nos chama para perdoar os outros que estão na nossa volta. E à medida que a gente não perdoa, é porque a gente não entendeu ainda o perdão de Deus sobre as nossas vidas. À medida que a gente compreende o amor do Senhor, tudo que Ele fez, o tamanho da dívida que eu tinha para com Deus, e mesmo assim Ele me salva por meio de Cristo, aí sim eu vou aprender a perdoar quem está em minha volta, porque nenhuma dívida é maior do que a que Cristo sofreu na cruz por cada um
de nós. E aí, só lembrando, no 20 ele diz ainda, no 19, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. A ideia é, eu não mencionarei, Filemon, que você me deve a própria vida. Você hoje é nascido em Cristo Jesus porque eu preguei o Evangelho. Então, se você entende alguma coisa, foi porque eu falei da palavra de Deus. Eu não quero mencionar, né? Mas já mencionando aqui de alguma forma. Lembra, se eu fiz isso por você, faz também por esse escravo. Eu sei que ele fez o que é errado, mas perdoa a vida dele, aceita de volta, trata então como um irmão. Gente, o Senhor nos chama para perdoar uns aos outros. E não é uma vez, não é duas vezes, mas Ele nos chama para perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque não é assim que Deus age com você? À medida que você confessa o seu pecado, Ele lhe perdoa e lhe purifica de toda justiça. Então, é dessa forma que também nós devemos fazer um para com o outro. E para encerrar, eu queria ler Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. Quando Jesus vai falar uma parábola para mostrar com relação ao perdão. Ele diz assim: por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoaste cada um a seu irmão. O que ele está dizendo é: uma grande e maior dívida estava sobre cada um de nós e foi pago por Deus. Porque nós, então, temos tanta dificuldade em perdoar ao outro? Será o nosso egoísmo? Será o nosso orgulho? Será qualquer outra desculpa que a gente queira dar? Mas na realidade Deus nos chama, e eu diria que a Bíblia vai falar mais de uma vez: perdoa uns aos outros, assim como o Senhor te perdoou. Então, que se a gente já conhece a Jesus Cristo, devemos perdoar. E se a gente não faz isso, pode ter certeza que estamos pecando. Porque Tiago, capítulo 4, 17, vai falar: se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso estamos pecando. Se a gente sabe que devemos perdoar e não perdoamos, nisso estamos pecando. E na realidade estamos distante de Deus. E você pode achar que não, vivendo uma vida teoricamente boa, vindo para a igreja. Mas na realidade, se perdão não existe em alguém que já conhece a Cristo,
existe um relacionamento distorcido também com Deus. Que possamos aprender realmente a perdoar. Assim como tenho certeza que Filemon perdoou, e como Paulo vai dizer, que fez mais do que isso, né? O aceitou como irmão, que a gente faça isso para com os outros, independente da culpa, independente da ação do outro. Lembra, Deus está no controle de todas as coisas, e o que Ele quer de nós é que venhamos a perdoar. Por isso, nós somos chamados o seu povo. E se você ainda não conhece a esse perdão do Senhor, se entregue a Ele. Realmente reconheça e pare para analisar a sua vida e ver o quanto de coisas na realidade erradas e pecados existem, mas que Deus está pronto a perdoar todos esses pecados à medida que você crê verdadeiramente em Cristo Jesus. E assim começar a ter essa virtude também de perdoar uns aos outros. Vamos orar? Deus, nos ajuda, Senhor, a ter um coração grato sempre a Ti. Grato pelo Teu sacrifício por meio de Cristo Jesus ali na cruz, para nos salvar, Pai. Sacrifício esse que deve nos levar a entender a Tua misericórdia, Deus, a entender a Tua graça, e assim fazer com que nós venhamos a estender também perdão para as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Tira todo o egoísmo, todo o orgulho que há dentro do nosso coração, Deus. Que possamos ser verdadeiramente um povo Teu, marcado pelo perdão mútuo, Pai. Que venhamos realmente a exercer isso, e que a Tua graça possa ser manifestada na vida de outras pessoas por meio disso. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe o quanto é difícil muitas vezes para nós perdoar, mas que necessitamos, porque senão na realidade estamos contra Ti, estamos pecando contra o Senhor. Por isso clamamos o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém.